artesanato? Qual a diferença? A arte é o pensar, né? É o pensar, o criar. E o artesanato é a execução do trabalho. O executar é o artesanato da arte. A arte, como a gente conhece hoje em dia, ela vem muito do século XVI, assim. Porque antes você tinha basicamente os ofícios, onde certas tradições eram passadas, tá? Você tinha certas tradições formais, tradições de execução e tal, elas eram repassadas. Mas a arte, com essa autonomia que a gente conhece hoje em dia, tá? Onde você tem um criador, alguma coisa, isso é muito recente. Isso não tem 500 anos, assim, tá? Então, talvez uma categoria, essa categoria que é mais recente ainda do artesanato, talvez seja esse tipo de arte onde essa tradição, a repetição seja perpetuada, e a arte talvez tenha ficado com essa parte da invenção, da criação, alguma coisa desse tipo. O artesanato é mais ligado ao domínio puro e simples do ofício, onde você tem a tradição, a repetição, alguma coisa desse tipo. Assim. Talvez seja isso. Assim. O artesanato, ele está ligado a uma questão assim, muito de um ofício, que muitas vezes é passado assim, dentro de uma tradição, seja de pai para filho, seja de mestre para aluno, dentro de um ateliê, de um ofício, de um ofício assim, particular, né? Então é no sentido assim de que uma habilidade ela é aprendida e desenvolvida dentro de uma tradição que já vem sendo previamente desenvolvida ali, seja por aquele mestre, né, particular, ou seja por um pai que vai passar para um filho e tal. Claro assim que nessa passagem, às vezes do mestre para o aluno ou do pai para o filho, pode ser que essas peças sofram algumas modificações, mas que elas ainda seguem um determinado tipo de pensamento e de fazer. Visam um resultado assim final mais prático, talvez assim, que seja voltado até assim para uma saída de mercado assim, que é mais imediata, talvez diferente do mercado da arte. A arte e o artesanato para mim tem um princípio comum, que é a questão da transformação. Eu acho que o comum entre arte e artesanato termina aí. Você trabalha com material, transformando, até talvez uma intenção inicial no artesanato e na arte também sejam comuns, em de você ver no material uma outra potencialidade, né? Eu acho que falar assim, é complicado talvez falar no termo assim, o artista então explora mais material do que o artesão, porque isso é relativo, no sentido assim, de repente um artesão que trabalha lá com a cerâmica, dentro de uma tradição, ou que trabalha com a madeira, ele tem até um conhecimento mais profundo, em alguns casos, daquele material que ele está trabalhando, da cerâmica, do comportamento daquela peça. Tudo bem que ele vai atuar de repente dentro de um tipo de queima só, não vai conhecer uma gama, mas ele tem um conhecimento dentro daquilo ali que ele atua, ou a pessoa que está trabalhando com uma escultura de madeira, mesmo que seja dentro de um artesanato, do que às vezes um artista contemporâneo que até terceiriza esse tipo de trabalho. Ele pode mandar fazer uma peça, né? Porque na arte contemporânea existe muito isso também. Às vezes a pessoa não é especialista numa coisa só. Então ela chama, né? Assim, até pessoas, existem artistas, é muito comum, artistas contemporâneos que fazem escultura e vídeo e fotografia ao mesmo tempo dentro de uma própria linguagem. Às vezes terceirizam coisas, né? Chamam um fotógrafo para fazer determinado quadro de fotografia que eles montam ali uma cena ou escolhem, então a pessoa vem dar um clique e no sentido de usar equipamento, de saber melhor essa técnica de luz, assim e tal. Ou então terceirizam uma peça que vai fazer parte de uma escultura. Então eu acho que a questão é outra, assim, de repente essa preocupação talvez de adequar assim, o material a um conceito, talvez, que eu acho que vejo mais presente na arte, né? Eu crio e eu produzo o meu trabalho.
No momento que eu estou criando, eu sou um artista. No momento que eu estou produzindo, executando meu trabalho, eu sou um artesão. Entendeu? Existe essa diferença. Assim. Algumas coisas específicas que eu penso que diferencia arte e artesanato. Uma, a questão da reprodução, o tipo de reprodução, porque a gente sabe que a arte também, em alguns casos, a gente pode considerar que ela é reproduzida também. Mas no artesanato existe uma reprodução com fim comercial, né? E para atender determinada quantidade de pessoas. Eu acho que existe mais uma funcionalidade no artesanato. Não acho que um perde para o outro, não é essa a questão. Eu acho que existem valores diferentes para as duas coisas. Existe uma utilidade intrínseca no artesanato, desde ser destinado a decorar ou destinado a usar, que não existe na arte como um compromisso. Pode haver uma utilidade, mas uma utilidade muito específica para a arte, é a utilidade que ela tem nela mesma. Acho que a arte hoje em dia ficou com esse status da parte da criação. Uma coisa que a arte, por exemplo, não tem a função prática, algo isso é uma definição clássica da arte, assim, não tem função nenhuma, assim. Não tem necessidade, não tem função, não tem nada. A arte não serve para nada, nesse sentido. Não tem um fim prático. Pode ser instrumentalizada, né? Se você faz um objeto e serve para você sentar, e olha, isso aqui vira cadeira, é design. É outra coisa, você tem criação, você tem a mesma coisa. Eu não faço distinção, assim. Um engenheiro que inventa um novo modelo de ponte é um grande criador também. A criação não é privilégio da arte. Independente de ser, seja artesanato que a pessoa está produzindo, ou seja arte, o importante é ela aprofundar dentro do que ela está fazendo. Que o que vai caracterizar o trabalho, se ele é bom ou se ele é ruim, não é ser, então tem que fazer arte para ser melhor, então, porque tem uma coisa assim até social, talvez que, né, assim que, acho que não é por aí, sabe? Assim, eu acho que se você é artesão, então se é artesanato, então aprofundar dentro daquele artesanato e fazer aquilo bem feito, porque não adianta nada também querer ser artista e fazer uma coisa que, sabe, que não é nada, assim. Então, se você se propõe a ser artista, aprofunda dentro da sua arte, então vai fundo nisso, né? E se é artesanato, vai fundo, sabe? Porque a questão não é, de novo, né, se é melhor ou arte ou artesanato, a questão é como você, como o artesão ou o artista se aprofunda dentro do seu trabalho.